Estamos começando mais um Pod Arena. Tava com saudade de vocês, hein? Se passou aí uma semana e eu tava ansiosa pra chegar aqui, Bianca, e contar aquela história que a gente começou a conversar na semana passada. Nem dormi direito, hein, esses dias. E aí, Mi, deu pra dar uma descansada? Mais ou menos. Mais ou menos. Mas tava ansiosa pra estar aqui, tudo bem? Tudo bem, eu também tava mega ansiosa. Você que já nos acompanha, sejam todos muito bem-vindos. A história continua e com o nosso querido convidado. E que, olha, duvido que a gente consegue contar todas as histórias só nesse aqui, viu, Michele? Com certeza. Se você perdeu o nosso último programa, nós estávamos aqui com este convidado que estamos hoje, que tem uma história de vida lindíssima, inspiradora, um super profissional do rodeio e que a gente admira muito. Então tá sendo muito legal contar a história do Ricardo Sabino. Oi, Ricardo, tudo bom com você? Olá, Bianca. Falar Ricardo, o pessoal às vezes não sabe quem é o Sabino, gente. O Chuca, né, na época do Salva-Vidas, o Sapão na época do colégio. Então, assim, tem vários apelidos, mas que bom, né, que Deus permitiu que nós estivéssemos aqui mais uma vez para contar um pouquinho da história, né? E tem história. Hein? No nosso último programa, Bianca, a gente estava contando a história do Sabino, falou um pouco da infância, dos trabalhos que ele exerceu, né? O Sabino, ele trabalhou na roça quando criança, foi para colégio agrícola, aí foi trabalhar com hélice de avião, é isso, Sabino? Hélice governadores de que avião. mais que você fez na Guia vida de profissional? turismo, técnico de segurança do trabalho, diretor de RH, trabalhei na expedição carregando caixa nas costas também, operador de máquina coladeira de gráfica. Área Olha rural, isso. você também trabalhou? Área rural também trabalhei. E paralelo a topografia. isso, ele sempre carregou um sonho muito grande. Ele sempre foi apaixonado por rodeio. O pai dele também, antes dele nascer, o pai dele montava em cavalos no rodeio. Aí depois ele nasceu, tentou ser peão também ali, não deu muito certo. Aí ele começou a olhar diferente para o trabalho de salva-vidas. Foi um rodeio em Bilac Bilac. e viu dois camaradas Faixa preta e trabalhando. topa tudo. Dois alienígenas do rodeio. E ali tudo mudou. Tudo mudou. Ali começou uma nova história, ali deu um pontapé e a inspiração, né? E quando você se inspira nos caras como esses caras aí, não tem. E assim, no decorrer da minha carreira, tiveram assim muitas pessoas, né? Que você vai, como eu virei salva-vidas, né? Me tornei salva-vidas, tiveram várias inspirações. E eu classifico assim, sempre as pessoas perguntam assim, quem foi os melhores salva-vidas? Eu acho que a gente tem que respeitar a ordem cronológica das coisas. Por exemplo, Com Django e certeza. Mequilo. Os caras são a história do rodeio, do Ei, salva-vidas. Diangão, ei, Iniciaram Mequilo. tudo, a família Damasceno ali, o Serginho, o Ringo, o Praça, todo mundo ali, eles fizeram a história do rodeio ali. Eles são a raiz, né, que sustentou toda essa categoria aqui no Brasil. Com certeza. Mas de agilidade, assim, de fazer coisas sobrenaturais, o Topa Tudo, pra mim, não pode nascer mais meio geração do que aquele cara fez. É importante você lembrar, porque esses profissionais que você citou, eles vêm de uma época que não tinha internet. Não tinha. Então, hoje a gente consegue contar muitas histórias, o pessoal conhece, porque tem internet, tem vídeos, é tudo muito rápido, né? É tudo em tempo real. Antigamente não era Não. assim. Então, a gente tem raras imagens desses Exato. profissionais, né? De fotos de antigamente. Então, é importante ser citado, ser lembrado e para as pessoas entenderem um pouco mais da história e das inspirações. Foi ali que você se inspirou, eram essas Exato. pessoas que eram seus ídolos na época. Exato, porque nem eu falo, Faixa Preta e Topa Tudo, acho que foi uma das duplas assim mais sensacionais do rodeio, né? E o que o Topa Tudo fazia é sobrenatural. Aí você pega já na modernidade, os caras que eram mais modernos, que usavam umas roupas americanas, você pega os Heróis da Arena, que também foram outras inspirações para nós, o Marcelo, o China, o Finado Duia, o Favela, que é o João Paulo, que depois veio trabalhar com a gente. Então, assim, são pessoas que são salva-vidas de estilos diferentes. Você pega o Billy Joe, um cara loucão, gringo, falando na gíria, mas o cara tinha um trabalho sensacional. Você olhava nele, você via um gringo trabalhando. No último programa, você estava conversando com a gente, falando sobre você e o Péssimo, que vocês estavam ali começando uma história, ele queria montar em touros, não tinha o Isso. apoio do pai, você queria montar uma equipe, vocês treinavam como salva-vidas juntos ali. Isso. Você levou uma grande surra do seu pai, porque o pai Exato. dele foi conversar com o seu pai. E ali você poderia ter desistido de montar a sua equipe e escrever a sua história. Mas
se eu já te conheço bem pelo programa passado, pelo que você contou da sua infância, isso foi o maior combustível para você fazer acontecer. Como foi montar a sua equipe? É, então, Como foi a primeira apresentação de como eu vocês? disse no último episódio aqui, fui convidado pelo Edmar Claudino, pelo Osmir Machado, nós fomos treinar na Polo 12, do seu Wilson, da cidade de Jatobá, ali perto de Alto Alegre. Foi tremendo, viu, gente? Não, Não foi? eu fui feliz pra caramba. E o cara falou assim: não, lá tem um monte de boi brabo. Pra você ver como que é. Na época, quanto mais touros bravos tinha, a gente ficava mais feliz, porque a gente trabalhava. E eu cheguei sozinho, fui lá sozinho pra poder treinar. E aí, quando a gente chegou lá, o Odmar ainda falou assim: o coroado chegou e falou assim pro seu Wilson: falou, ó, hoje o senhor pode fechar os boi brabo aí, que hoje nós vamos montar, viu? Porque nós trouxemos um E salva-vida aí. treinava o dia todo. É, da meio-dia pra tarde até quando começasse a montar. Aí o seu Wilson falou: ah, então vai dar certo, porque tem um menino da cidade aqui também, que ele vem aqui dar uma força, tá? É bom que você tá sozinho, ele tá sozinho, vocês trabalham junto. Não sabia. Aí daqui a pouco chega esse rapaz, o Renato. E aí a gente trabalhou junto ali no treino, muito bem. Aí ele falou: quem que é seu parceiro? Porque todos na época era equipe, então nós não tínhamos equipe. Aí eu falei: cara, não tem ninguém. Ele falou: também não tem. Vamos trabalhar junto? Vamos. E como não tinha celular, não tinha nada, de ficha, né? Você tinha que ligar de ficha, né? Aí então ele falou: ó, tem um orelhão aqui e o número é esse. Você liga e manda me chamar. E eu passei o telefone, eu já tinha o telefone na minha casa, né? Aí, na época a linha de telefone era um conquistado, né? Era mais fácil você ter um carro do que uma linha telefônica, eu tinha uma em casa. E aí quando foi um dia o telefone tocou, era ele. Nossa, é aquela época que o telefone tocava, assim, nossa, É. quem é? Vamos sair Aí correndo eu pra atendi, atender, né? ele falou: aqui é o Renato, cara, acertei um rodeio pra gente. Falei: Uau. caraca, velho, na onde? Luisiânia. Porra, Luisiânia era um rodeio assim muito, né? Mas não era o rodeio oficial da cidade, era um rodeio em julho, o rodeio que o Benga, estrada que tinha boiada, fez num rodeio indoor, dentro de uma quadra do ginásio de esporte. Não, e vocês nem conseguiam treinar junto, porque era longe, Não, né? uma vez só, né? Tinha trabalhado no rodeio lá E não só dava nem pra e treinar ele junto, acertou. né? E eu lembro que ele, na época, ele falou assim: cara, o dinheiro, vamos supor, hoje aí seria tipo R$ 100 cada um. Não era pra nada. Ele falou: ah, mas pelo menos a gente mostra o trabalho e tal, vamos lá. E fomos. Cara, nunca vou esquecer. Tinha uma boiada brava, cara. Boiada marca 70. Tinha a boiada do Boca lá de Santópolis. Uma boiada brava, uma areninha do tamanho desse estúdio, cara. E nós tudo feliz, cara. E quando os boi não vinham em Chamou cima... nosso estúdio de Não, pequenininho. não, perante uma arena de Tô rodeio. tô E brincando, aí, Sabina. cara, e eu sei que a gente trabalhou e, pô, quando os boi não investiam na gente, tava lá, pra quem é da antiga, mais uma vez os cowboys da antiga, Danap, Randap, Rock and Roll, Rochedo, os boi bravos. E nós trabalhamos com esses boi tudo como se fosse nada. E aí terminou o rodeio, o cara lá de Santópolis, o Boca, falou assim: cara, falou: Arrasaram. meu, nunca vi uns caras pôr nessa areninha, nós achou que os boi iam matar vocês aí, vocês não querem trabalhar em Santópolis? Acho que ele me falou que nunca tinha ido salva-vidas lá, ia ser a primeira vez. Então, assim, nós começamos isso em 97, julho de 97, fiz meu primeiro rodeio junto com o Renato. De lá, ele já convidou a gente para ir para Santópolis, nós Só já de lá fomos. fechado. Fomos para Santópolis, e aí de Santópolis nós acertamos Guaraçaí. E aí já foi para frente. Então, assim, pô, nós ficamos muito felizes. Eu lembro quando a gente acertava um rodeio, eu ia marcando na folhinha os dias que faltavam para chegar no rodeio, porque eram distantes. Olha a Ansioso. ansiedade. Eram distantes um do outro, sabe? E começamos em 97, até que chegou em 2001, aí em 97 o Renato trabalhou comigo uma época, e alguns rodeios desses que eu trabalhava com o Renato, o Péssimo foi com a gente, para dar uma força, porque na época era só os dois salva-vidas, e qual que era a função do salva-vida? Além de salvar ali dentro da arena, nós tínhamos que tirar os touros da arena, era responsabilidade nossa tirar o touro da arena. Então a gente cansava muito, 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 muito. Quantos montaria nessa época? Cara, então... Aí, Era um número maior. Muito maior, 50, 60... E aí, e era assim, touro do chifre fino, touro brabo, tinha touro que pulava, touro que corria, e era obrigação Nessa nossa. época Cardio, não pelo tinha- menos, tava em dia. É. Nessa época não tinha ninguém montado a cavalo pra auxiliar. Não, zero. Aí pegamos o rodeio de Buritama, com o Marcão, que foi o diretor do rodeio de Buritama lá na época. Nós íamos para trabalhar no profissional, não deu certo e trabalhou no amador. Mas o amador de Buritama dava uma premiação de moto para os cowboys que não faziam inscrição no profissional. O profissional era um carro, uma moto e tal. E quem não montava, ele dava uma moto pro amador. Entre aspas, amador, porque não era. Todos os cowboys que não tinham. Então, assim, eu lembro que nós fizemos 90 e poucas montarias. E aí nós levamos o Péssimo para poder ficar soltando touro madrinha pra gente, e abrindo a porteira e ficar chamando os boi. Então, ele vestido de salva-vida, mas não atuava. E aí eu lembro que tinha um boi do Subi aqui de Andeara, né, que chamava Caranguejo. Aí eu falei pro Péssimo, Péssimo, vamos capear esse boi com nós. Ele: não vou. Esse touro tinha fama. Mas era um boi manso.
E aí, o péssimo foi, cara, o boi passou tudo em cima dele. Oh, meu Deus do Nossa, o cara céu. ficou brabo. Aí ele ficou brabo que não ia, mas ele ia só pra soltar boi, pra tocar os boi lá Seu do pai fundo já de soube arena. disso ou vai ficar sabendo? Aí já sabia. E aí, 2 rodeios que o péssimo foi com a gente não trabalhou, quando era eu e o Renato ainda. E outra foi, essa aí foram 90 e poucas montarias, e outra foram 110 montarias no rodeio de Nossa. Lourdes. Rodeio de Lourdes, nós Era quanto fomos tempo de rodeio? a Era vida umas 5, inteira. 6 horas de rodeio? A vida inteira. Começava tarde, E né? aí você imagina, nós ter que tirar os boi dentro da arena. Aí chegou o primeiro dia, eu não consegui. Eu cheguei em casa, eu não consegui descer do carro. Eu travei de tanta cãibra que eu tava. Aí no outro dia a gente assistiu o péssimo, vai lá, ajuda nós, cara. Não, não vou, não vou. Se eu não for, você não é mais meu amigo, então eu não vou, tá? Aí no outro dia ele foi de novo, só pra soltar, porque ele já tinha ficado com um trauma do boi que tinha passado em cima dele, lá em Buritama. E aí em 2001, foi onde que entrou o garoto, e o péssimo depois do Renato, eu tive outro parceiro que foi o Pita, né, que é lá de Birigui. Aí foi quando surgiu em 2000 acho que foi, o rodeio de Miguel Lopes na nossa vida, que era um rodeio super grande. O finado, saudoso Turbilhão das Arenas acertou pra gente lá. Nós fomos, foi eu e o Pita de Salva-Vidas lá, um puta rodeio gigante, cara. Até tem uma outra foto lá no meu Seu pai acompanhou Instagram. essa fase? Ele viu De você longe. crescendo De profissionalmente? longe, assim, né? Não acompanhava em loco de ir lá. Mas era vivo ainda. Vivo, vivo. Meu pai morreu em 2017. Aí eu já tava já como comentarista e tal. E nós fomos nesse rodeio de Miguel Lopes, aí tava Asa Branca, o finado Ded, tava toda a grande, Leandro Sato, toda a nata do rodeio lá. E nós fomos lá, trabalhamos bem, de lá nós acertamos o rodeio de Ipuã, o rodeio de Miguel Lopes em julho, o rodeio de Ipuã em setembro. Aí eu precisei do péssimo e do garoto. Aí o Renato parou de trabalhar comigo, porque ele já não estava mais, aí o Pita era um ótimo salva-vidas, mas eu sempre prezei, meninas, pelo fora da arena. Eu sempre fui um cara que eu tive diferente dos outros, porque eu já trabalhava numa empresa, eu tinha curso de RH, eu já tinha estudado mais que a outras, não que eu era mais inteligente nem nada, mas eu já tinha uma outra visão, Aham. eu já tinha uma visão empresarial. Quando a gente começou no rodeio, como tinha as duplas, e ninguém conhecia a gente, nós éramos, entre aspas, fantasmas, e tinha os grandes nomes do rodeio. O que eu fazia? Eu imprimia papeizinhos, tipo um lambe-lambe, e entregava pro locutor. Visionário. Aí o locutor, equipe guarda-costa, o Ricardo e o Renato, equipe guarda-costa. Legal. Toda hora ficava falando, porque eu dava um papelzinho, ele jogava fora, levava um fecho assim dentro do bolso. Era Que a era, noite inteira era, jogando papelzinho na que mão era do para marcar o locutor. nosso nome, para o pessoal saber quem era a gente. Então, eu sei que daí em 2001, aí entrou o Péssimo e o garoto foi lá com a gente. Só que antes disso, o Péssimo foi Ó, Mas é isso aí. essa história, Sabina, a gente vai seguir contando juntos no próximo bloco. Tem muita coisa boa ainda. A entrada do Garoto Juca e é aqui no Pod Arena comigo, com a Michelle, Ricardo Sabino, que vocês acompanham e curtem tudo com a gente. Estamos de volta para mais um bloco aqui no Pod Arena, contando mais uma vez a história do Sabino. E no último bloco nós estávamos falando sobre a sua necessidade de ampliar o time. E aí veio a ideia de recrutar o caçula da casa, Garoto Juca, foi escalado para o seu time. Exatamente, como eu estava contando no rodeio de Ipuã, né, que nós conseguimos acertar esse rodeio para ir lá. E eu falei, cara, eu já tinha me inspirado, assim, o Marcelo Topasso, finado Marcelo Topasso, tinha o Pipoquinha que trabalhava no tambor, e eu já vi, assim, muitos rodeios americanos, que tinha o Barril Man, eu falei, cara, eu vou pôr isso, que isso aí é bacana. Como eu disse, eu sempre fui um cara que eu pensei sempre à frente, né? E sabia que precisava de um louco, né? Alguém que Mas fosse na topar o verdade, sabe que negócio. não era o garoto que era pra ir, era pra ir Ah, um outro amigo é? meu, o nome dele é Wilson, né? Chamado de Will. E era um cara extremamente engraçado, zoeira, topava qualquer coisa, e na verdade era ele que era pra ir. Chegou na semana do rodeio, ele falou, não vou mais, eu não Meu Deus, quis, ele furou com você. furou. Aí eu falei, cara, o cara que dá certo é quem? O garoto, né? Porque a gente treinava capoeira junto, dava os mortais, os negócios, falei, esse cara vai encaixar. Vai, garoto, vamos. Só que daí nós fomos pra esse rodeio lá de Ipuã, e aí foi onde o Péssimo. Alguns rodeios que eu já tinha ido, que o Péssimo tinha ido com a gente, o que que acontece? Ele ficava pensando nas montarias. Abria a porteira, os boi pulavam, e ele salva-vida, e ele ficava olhando no telão, nossa, o boi rodou pra direita, cara. Nossa, se eu tivesse montado esse boi, presta atenção, é salva-vida, não é? Mas... Então, assim, aí ele tentou, durante um tempo, montar e viu que não deu certo. O Péssimo era assim, ó, peão de treino. Se você colocasse o agressivo do Paulo Emílio lá, ele parava no treino. Só que se você colocasse um touro de 70 pontos no rodeio, ele caía. Eu não sei se ele sentia pressão, o que que era, mas no treino ele era fenomenal. Montava em 10, 15, 20 boi, do jeito que tivesse, ele era um leão, mas no rodeio não ia. Aí meu pai, que era o treinador dele também, falou, ó, não vai dar certo. Aí partimos pro salva-vida. Aí 2001 foi o rodeio oficial mesmo, agora a equipe guarda-costa, né, que chamava o nome desde o começo. Garoto, Péssimo,
e eu. Fomos para Ipuã. Trabalhamos, foi bacana. Aí E teu pai não brigou mais, né? O pai não, dele já não. tinha Não, mas ainda deixado. tinha os conflitos ainda, né? Porque meu irmão, ele trabalhava de office boy no escritório de contabilidade. E aí, para ele ir pro rodeio, ele começou a faltar. Só que o cara do escritório era um cara que patrocinava a gente, ele gostava do rodeio, né? Então, o cara meio que abria a mão. Aí meu pai ficou assim, porque tipo, você vai perder, meu seu irmão tem futuro. E eu fui peitando, fui indo e as coisas começaram a dar certo. Aí em 2001 a gente fez esse rodeio lá de Miguelópolis, fez o rodeio de Ipuã. Aí mais uma vez eu volto a falar, hoje, no ano de 2026, eu sou irmão do Juca. Não, esse aqui é o irmão do Juca, mas naquela época ele era meu irmão. Por quê? Quem que é esse cara aí? Pra acertar uns rodeios, eu tinha que encaixar o palhaço, porque eu vendia ele separado da Aham. equipe, né? Então tinham os palhaços da época que era o Mazzaropi, o Patacão, que era aqueles palhaços ali que eram os que faziam a região, e eles eram muito bons, né? O Parafuso, né? O próprio Bambolê, e aí pra mim pôr meu irmão. Aí eu falava, cara, tem um cara muito bom aí pra você colocar quem? Aí se eu falasse que era meu irmão, nepotismo, né? Eu falava, não, mas o cara é bom, menino novo, é todas as coisas diferentes, tem um barril e tal, quem? Ah, meu irmão, ah, tá. E só que meu irmão achava que ser palhaço era ser sem responsabilidade. Ele não sabia a dimensão do que era ser um palhaço, um animador de arena. Ele não tinha. Eu sempre falava para ele, falei, garoto, você tem que ter sacada. E para você ver como que é. Nós saímos de Birigui, eu e o Péssimo, a gente ia nos rodeios para assistir os caras trabalhando, para a gente ver, para a gente ficar aprendendo com os caras. A gente veio no rodeio de Tanabi uma vez, ver o Faixa Preta trabalhar, nós fomos no rodeio de Palestina para ver o Meia Sola. Tem que entender o mercado, né? E era assim, era muito difícil a contratação, porque é que nem eu falo, eu estava numa época que só tinha, vamos dizer assim, igual a seleção na época do Ronaldo, Rivaldo. Cara, eu nunca fui, isso eu falo assim, sem ter nenhum medo, nunca fui o melhor salva-vida. Eu nunca fui. Fala assim, Ricardo, nossa, o Sabino, o Chuca, ele foi o cara. Não, nunca fui. Eu fui um salva-vida mediano. Mas eu comecei mediano e terminei mediano. Eu nunca fui nem mais e nem menos. Só que o fora da arena meu era muito bom. E todas as pessoas que trabalharam comigo exigiam fora da arena muito bom, porque é lá que você faz a coisa acontecer. E hoje o Juca, ele até aceita ser chamado de palhaço, mas como você mesmo disse, ele não tinha essa responsabilidade Exato. e não aceitava essa função, digamos E assim, aí né? chegou o belo dia que eu e meu irmão, nós sempre tivemos conflitos de geração, acho que por conta dessa incumbência que eu tive de ser o chefe da família quando meu pai e minha mãe se separou, e foi bem em 98, foi a época que eu estava no rodeio, e tudo começando e tudo acontecendo, e eu assim, eu comecei a usar o quê? A mesma psicologia que meu pai usou comigo com o Juca. E eu acho que isso deve ter causado algum mal na cabeça dele, assim, de tipo, pô, por que esse cara me cobra Você tanto? enfrentava ele. E aí começou umas divergências e tal, e aí eu cheguei e falei assim, cara, se for pra trabalhar comigo, é do meu jeito, do jeito que eu tô falando. Eu falava, o palhaço, ele tem que ter a sacada, é o cara que tá sempre olhando a mão esquerda do mágico, o palhaço nunca olha a mão direita. Você tem que estar sempre vendo o que a gente não vê, né? E fui dando exemplo, a gente foi em Palestina, eu lembro que o Meia Sola uma vez fez uma brincadeira, cara, de mais de 20 minutos, ele acabou com o rodeio com um negócio de um boi que pulou e o Matsuda, velho. Eu falei, tá vendo? Ninguém viu isso, é isso que você tem que fazer e tal. E ele não se dedicava. E uma vez no rodeio de Braúna, o paieiro contratou a gente para ir lá, e eu empurrei meio de goela abaixo o garoto, sabe? Porque tinha outros palhaços lá e tal, e eu consegui pôr o garoto lá. E a gente tinha um número que eu falava para ele entrar de garoto Juca, estourava umas bombas em volta do barril, e ele saía vestido de mulher com uma criancinha e falava que era do filho do presidente e tal. E eu falei, garoto, treina. Treina, e ele não treinou. E chegou a noite, o cara com a mão amarrada pra soltar o boi. Eu falei, segura que é agora, que não tinha como você ter o time, que nem hoje, que eu chegar e falar, para o rodeio. Hoje eu Duas falo, montadas, vai para, é. parar. Não, o boi deu uma embaçadinha, foi, o cara conseguiu, ia pedir a solta, eu pedi pra parar, e o pai, ele chegou que parou o rodeio. Eu falei, não, você fica vendo o que vai acontecer. E não aconteceu, cara. O garoto saiu lá de dentro, tudo zoado, e aí, rapaz, o pai, ele falou assim, ó, amanhã, se entrar esse palhaço, não entra nem ele, nem você aqui dentro da arena. Não quero mais esse cara aqui dentro. E eu falei, pai, não quero, meu, não quero. Aí eu falei, putz, grila, aí a conversa foi mais embaixo quando ele chegou em casa. Aí nós tivemos uma sacada. Tinha o Quilo, né, que já era filho da esposa do meu pai, nova, né, que já tinha separado da minha mãe, e tinha o Quilo, que depois até vocês devem ter conhecido, que se tornou auxiliar do Almir Cambra e tal. Tava o Quilo lá, eu falei, Quilo, você não faz uma participação com o garoto? Vamos. E a gente fez tipo igual aquela do Marquito, que canta música. Aí nós pegamos a música Menina da Aldeia, aí o garoto catava uma violinha e o Quilo interpretava a menina, que era tão bonita, jogava as coisas, e fizemos essa paródia. No outro dia eu cheguei com o garoto, o cara falou, mas eu falei pra você não trazer, eu não quero esse cara. Eu falei, calma, paieiro, tal, fui ajeitando. Olha, se eu tivesse outro palhaço, outro salva-vida, eu contratava, não quero mais. O cara ficou muito bravo. E aí, pum, mandamos essa menina da aldeia e emplacou. E Sucesso. emplacou. Aí tirei um peso das minhas costas. Aí eu falei pro garoto, falei, garoto, você tá vendo? Não é assim, tem que ser.
as coisas foram acontecendo. E o que eu estava falando até agora há pouco sobre são os salva-vidas, né? Sobre a gente falar sobre essa questão da profissionalização. Até uma coisa que eu faço questão de falar. Tem muitos caras que têm uma história gigante e às vezes são pouco lembrados pela importância que ele tem. Como eu estava dizendo, Django, Mequila, família Damasceno, é a raiz, é a base do negócio. Você pega Topa Tudo e Faixa Preta, o que os caras fizeram dentro da arena, o que eles faziam é sobrenatural, principalmente assim, o Topa Tudo, o Faixa, vem do circo de tourada, são caras, né? O Serginho, grande salva-vidas. Aí você pega, que nem eu falo, o Billy Joe, Irreverente, puxou pros gringos, os heróis da arena, você olhava neles, você viu os americanos, já com chuteira naquela época, de cano alto. Então, cada um foi tendo a sua importância. Mas um dos caras que, pra mim, se você falar 1000 listas de completos como salva-vidas, que esses caras, pra mim, foi a minha inspiração, foi o que fez me dar valor, Dinho e DC. São os caras que trabalham de forma preventiva. Como eu sou técnico de segurança do trabalho e eu fazia curso de brigada de incêndio e de primeiros socorros, qual que é o princípio básico do corpo de bombeiros? Você evitar a situação. E era o que o Dinho disse fazia. Então eles não tinham malabarismos, eles não faziam estripulias, porém eles eram os caras que faziam tudo na defensiva. E eu aprendi tudo com aqueles caras. E eu tive o prazer de pegar rodeios e chamá-los para trabalhar comigo, tanto com o Dinho, tanto com o DC. Olha que legal. E aí eles falavam o seguinte, falou, a gente tem que agir de forma defensiva, você tem que saber se o touro roda para a direita, você corta ele para a esquerda, nunca roda aqui, que você pode tirar o boi do peão, mas o pé vai pisar em cima do peão. E aqueles caras, velho, eles mudaram minha cabeça, assim, no jeito de ser. E aí um dia, eu tava no rodeio de Lourdes, já no outro, não era mais nesse de 100 e poucas montaria que o Peço foi lá de auxiliar nosso. Já tava trabalhando aí o Peço. E o Neto Oger, pô, é o cara, né? Eu tava parado assim antes do rodeio, ele chegou e falou assim, ô Toureiro, vem aqui que eu preciso conversar com você. Que Bianca, jeitão dele, né? simpático, né? Vem aqui que eu preciso falar com você. Chapéu meio assim, né? Que ele só usava o chapéu meio assim. Cara, tipo, tava 10 metros. Em 10 metros eu lembrei de todos os touros dele que pulou. Eu falei, o que eu fiz de errado? O que eu fiz de errado? Oi, Neto. Ô, seu Neto, o que o senhor precisa falar? Assim, queria te dar os parabéns, viu? Cara, eu tô aqui no rodeio, eu tô olhando você trabalhar. Meu, você trabalha muito bem, cara. Você não atrapalha boi pular, você não sei o quê. Falou, o que o outro parceiro seu faz é o que eu vejo todo mundo fazer. Que é o cara ágil, que pula e tal. Ele falou, mas você, cara, você trabalha de um jeito, você trabalha diferente, cara. Então, parabéns, você é diferente dos outros. Isso é uma coisa que eu não falo. Vou fazer que nem a música, exclusivo. Nunca falei isso pra ninguém. Que as minhas conquistas, eu nunca fiquei celebrando elas por aí, fazendo alarde, não sei o quê. E aí, uma vez no rodeio de Luisiânia, aí já pra frente, quando eu já tava famosinho, assim e tal. Outro cara super simpático, Mauro Brosco, até mandar um abraço pra ele. Eu chamo ele de Jack Bronson, que ele parece o cara do filme. Mauro Brosco no fundo do brete com ferrão assim, debaixo do braço, né? Que era os tropeiros, ficava assim, né? No ferrão assim. Aí ele falou assim, ó, toureirão, que eu sempre fui. E aí outra coisa que eu sempre tenho que falar, né? Eu nunca fui magro. Só que eu pesava, quando era salva-vidas, o mesmo peso que eu peso hoje. Um pouquinho mais, 5 quilos a mais. Só que hoje, se você me pôr hoje, perto de um atleta salva-vidas dos competidores, eu já sou gordo. Já sou grande. Não é assim. Então todo mundo achava que eu era aquele dimensão, mas eu nunca pesei mais que isso. Só que perto dos caras que têm o corpo, você pega, por exemplo, o Ramon Damasceno. Ele é diferente dos outros. O Cleitão, que trabalhava lá de Votuporanga, são diferentes fisicamente. Aí ele olhou pra mim e falou assim, ô Toureirão, vem cá. A mesma coisa, eu falei, putz, cara. E um dia antes, um dia antes tinha pulado um boi dele, acho que chamava Segredo, Mistério, não lembro até, que pegou o barretinho e a gente fez e toreamos o boi, e assim, né? E já era numa época mais moderna que os caras já não gostavam que você ficava toreando muitos bois. Antigamente os caras adoravam, mas agora já não era. Fala, seu Mauro. Rapaz, gostei do trabalho de vocês, hein, cara. Vocês é bom, cara. Pelo amor de Deus. Você. E aí ele falou assim: me dá um cartão desse aqui, na época era o cartão, né? Me dá um cartão dos 6, que eu faço bastante rodeio na região de Domélia, Água de Santa Bárbara ali. Você tinha cartão já? Mas o bolso tava desse tamanho de cartão. E eu já dei o cartão pra ele, guardou. E até zoei ele até hoje, né? Agora, por isso que eu falo que o rodeio te proporciona isso, né? Um ídolo, um cara que tá. Hoje é meu amigo da gente trocar, a gente fica junto, conversa sobre bastante coisa. E aí eu falo pra ele, falou, Mauro, tô esperando aquele rodeio até hoje, né? Que não veio. Mas assim, são coisas que eu fazia e porque todo mundo via o Péssimo com a agilidade deles. E depois eu fui ficando assim, tipo, como se eu fosse sombra do garoto e como se eu fosse sombra do Péssimo. E as pessoas não sabem que por trás existia toda uma outra
condição. história é um pouco diferente e a Exato. gente vai continuar contando ela no próximo bloco. Então, ó, não sai daí porque é rapidinho e a gente já volta. Estamos de volta com o Pod Arena, Bianca e Ricardo Sabino contando a história desse profissional que é inspiradora. Ele faz parte do rodeio, mas ele tem, digamos assim, um leque de passagem por várias profissões por esse Brasilzão afora. E nós estávamos contando no último bloco, você montou a sua empresa, sempre foi muito visionário, montou a sua equipe, estava lá com o péssimo garoto Juca, atuando e recebendo elogios ali de pessoas que você admirava. O que as pessoas falavam na época sobre esse trabalho que você exercia fora das arenas, né? Porque você era a cabeça do grupo. Sim, exatamente. Então, como eu disse, as pessoas, quando o Péssimo e o Garoto começou a fazer sucesso, as pessoas começaram a achar que eu era a sombra deles, as pessoas que pegaram a história no começo. Dentro de arena, você fala? Isso, porque tipo assim, mas meu apelido de salva-vida era Xuca, né? O Xuca vive na sombra do Garoto e do Péssimo, se tirar eles, eles não fazem. Só que para você ter uma ideia, quando eu trabalhava com o Péssimo, eu tinha um jeito de trabalhar. Eu me recuava por conta das ações dele, entendeu? Então, praticamente, ele sobressaía em todos. Não tô desmerecendo, não é nada disso, gente, pelo amor de Deus, não vai fazer Sim, corte sim, disso aí. sim. Mas quando eu trabalhava com o Com Fante, certeza vai fazer. quando eu trabalhava com o Fante, era um outro tipo de trabalho. Por quê? Teve uma época que eu cheguei a ter 6 equipes. Nós fizemos 67 rodeios em 17 Oh. estados num ano, Caramba. entendeu? Então, assim, a gente começou eu e o Péssimo, mas o que que eu fazia? Eu pegava o Péssimo, colocava com um salva-vidas aqui, pegava eu e outro aqui, e depois teve época que eu pegava mais 2 e mandava. E a equipe guarda-costa, ela foi muito grande, ela movimentou muito isso aí. Então, assim, quando eu trabalhava com o Fante, era um tipo de trabalho, a gente trabalhava de um jeito. E eu nunca vou esquecer que teve um rodeio lá em Ipuã, esse mesmo rodeio que foi, e eu levei o Dissi pra trabalhar, e o Dissi tava com o pé machucado. Ele trabalhou um dia só, não conseguiu. Aí ele falou, cara, posso chamar meu irmão? Aí foi o Dinho. Aí o Dinho foi. E sentou depois na resenha pós-rodeio, lá a gente ficava hospedado numa casa e tal. E eu lembro que o Péssimo chegou e falou assim, e aí, Dinho, o que que você achou do meu trabalho? E aí o Dinho deu uma das dicas mais importantes pro Péssimo. Falou, cara, pra você trabalha muito bem, mas pra uma equipe você não trabalha. Tem a minha vez, tem a sua vez, tem a vez do outro, e pra você não tem vez. Tem hora que eu tô no boi, eu tenho que sair. E aí, cara, coisas começaram a acontecer. Do mesmo jeito, aí eu falei, cara, ele enxergou, né? Porque, por exemplo, às vezes, vocês duas trabalhando juntas, às vezes que a Bianca fala, a Michelle fala, mas a Michelle. Aí, de repente, chega um nada de alguém aqui, fala a mesma coisa, fala, putz, é verdade, né? Então, tinha muito isso. Mas não era por maldade, por gulodice de trabalho, não era nada. Eu tinha uma cabeça Visão de e uma equipe. visão de equipe diferente. E aí, nesses indas e vindas, depois na outra semana a gente foi para um rodeio lá na divisa de Goiás com Tocantins, em Alto Horizonte. E foi eu e o Dinho que trabalhou junto. Nesse rodeio lá trabalhou ele e o Péssimo, nesse outro trabalhou eu e o Dinho. Aí o Dinho falou, cara, totalmente diferente trabalhar com você. Você trabalha para equipe, o Péssimo trabalha mais sozinho. E é porque foi o jeito que ele aprendeu a trabalhar. Vem lá da escolinha do meu pai, de tipo, chega e resolve, se o cara onde tem, né? E aí, isso foi crescendo, e a equipe foi tomando forma, foi trabalhando em vários rodeios, e eu tive o prazer muito grande de trabalhar na mesma arena, junto com o Topa Tudo, junto com o Faixa Preta, Olha que legal. junto com o Django, junto com o Meio Quilo, junto com os heróis da arena, Marcelo, China, o finado Duia. E o mais legal, chegar grandão, porque a equipe Topa Tudo Porque- já era conhecida. Porque é isso que eu tô te dizendo, ô Michele e Bianca, assim, ó, eu nunca fui o melhor salva-vida, mas eu sobrevivi na época que você tinha que ter o cara da festa para te contratar, não era ninguém que te colocava no rodeio. Acabava o rodeio, você saía no portãozinho lateral, o cara chegava e falava, eu sou seu fulano, da comissão de tal, e eu gostei do seu trabalho, eu quero te contratar. Hoje as pessoas ainda fazem isso de uma festa, vai na outra pra ver quem são os profissionais que estão ali, mas é mais fácil, você entra numa rede social, você pega o contato, você liga. Mas, ô Michele, Mas antigamente não tinha Mas, isso. Michele, é assim, ó, é muito difícil, assim, nessa questão que eu tô te dizendo, do salva-vida. Locutor, comentarista é diferente, mas o salva-vida, 98% quem leva o campeonato hoje. Entendeu? 98% quem leva o campeonato. São poucos rodeios que tem
o contato direto do contratante com o profissional. Mas você não acha que isso acontece também devido ao, por exemplo, a gente tem muitos campeonatos no Brasil, Sim. pela confiança no trabalho dos profissionais? E é um pedido dos peões também? Você não acha que pode ser por isso Sim, também? não, mas assim, ó, eu vou deixar bem contextualizado. Isso eu estou Aham. dizendo que para minha época, eu sendo um salva-vida Sim, era mediano, diferente, olha era só, eu tô diferente. transformando para lá. Na minha época, eu um salva-vida mediano, consegui trabalhar no meio dos dinossauros, que foi a época de ouro, né, do rodeio aí. Ah, eu não acho que você era mediano, não. Eu acho que você tá perante, sendo... não, mas perante os caras, ô Michele, perante os caras, assim, o que os caras faziam era coisas, assim, sobrenaturais. E eu fazia o meu trabalho bem feito, mas eu não era... E ontem eu vi uma entrevista do Cafu, ele falando sobre o futebol, trazendo agora para essa época nossa da Copa, que ele falou assim, ó, nós não tínhamos o melhor jogador, nós tínhamos o melhor equipe. E aí o que que acontece? Ele falou, se você pegar os melhores jogadores eleitos nas partidas, nunca foi Ronaldo, nunca foi Rivaldo, nunca foi Ronaldinho, esses caras ficavam pra lá, eles faziam gol, e os melhores jogadores era outro. Então assim, eu não me importava que os caras falavam que o péssimo era o melhor e que eu vivia na sombra deles, eu tava acertando o rodeio, eu tava trabalhando. Era a equipe. E assim, e olha no meio dos caras que eu sobrevivi, velho. E assim, o que eu quero dizer, gente, é assim, mais uma vez, eu tô contextualizando isso na época que eu trabalhava, que era o contato direto. Por que que o cara ligou pra mim e não ligou pro Topa, ligou pro Faixa, ligou pros Heróis, ligou pro Caiçara, pro Coca, pro Pirilampo? Por que que não ligou pra esses caras? Ligou pra mim, porque eu tinha algum diferencial, eu tinha alguma coisa a oferecer pra ele. É diferente de hoje chegar lá o campeonato X e falar que vai vir o salva-vida tanto. Tudo bem, ele confia, não tem problema. Aham. E se o cara que tá trabalhando no campeonato, ele tá lá porque ele merece, porque se ele for um Zé pra trás também, ele não vai, entendeu? Mas na época não era direto. Então, assim, e o que eu vejo muito é assim, ó, uma comparação que até aproveitando esse gancho, esse gap agora, você pode fazer corte, viu? Não tem problema. Eu vejo essa briga. Os caras dos anos 90 eram os melhores, hoje, na minha época, cara, eu acho isso aí uma discussão tão injusto. desnecessária. Injusto. Os caras de cada época foram os caras, velho. O que aqueles cowboys, tropeiros, locutores, tudo que aqueles caras fizeram no ano 90, nunca vai ser apagado jamais, é história. Eles construíram o degrau para que esses caras estão fazendo isso. Esses caras de agora estão construindo para o próximo. Agora, o saudosismo de você contar uma história, que na minha época era mais difícil, era mais fácil, é normal, mas não comparem, gente, para com isso. Não existe época mais fácil, mais difícil. A gente tem que respeitar quem veio antes, que abriu espaço. Você veio de uma época que era totalmente diferente. Condição Exatamente. física, financeira, tudo. Exato. Eu e o Péssimo, nos primeiros rodeios, a gente dormia dentro do carro, eu catava uma marmita, dividia para nós dois e comia, era aquela nossa comida. Domingo, quando a gente recebia em grana, quando não era cheque, e ficava rezando pro cheque não voltar, nós ia na barraca de espetinho, eu comia todos os espetinhos que tinha lá no domingo, porque era o dia que nós tinha grana. Era um dos momentos Pra mais correr atrás felizes, sem boi né? por noite, né? Nós fomos num rodeio lá em Goiás, eu e o garoto, até o garoto vai lembrar, não sei se você já contou essa, nós fomos fazer o rodeio de Goianese e Itaberaí, 2 rodeios. E no meio do caminho eu fui pagando as contas e eu peço, não, eu tenho um cartão, chegamos lá no rodeio para se hospedar, era por conta nossa o hotel, e a mulher falou, não, o pessoal do rodeio, se não pagar, não fica. Eu falei, não, mas eu pago no dia que eu sair. Não, você vai pagar agora. Eu peguei toda a minha grana e paguei o hotel e peço, cadê seu cartão? Não tem. Resumindo, ficamos 4 dias comendo pamonha no rodeio. 4 dias, eu, o garoto e o Pesca. O garoto até hoje não suporta pamonha. A gente Pegou comia uma trauma. pamonha e tomava um copão d'água. Aquilo era o que nós passamos. Então, assim, são épocas diferentes. Então, o que eu quero dizer, assim, esses dias eu conversando com uns amigos meus aí, que eu não vou falar nomes para não expor ninguém, mas discutindo sobre a questão dos anos 90, eu falei, gente, para com essa coisa. Não, mas o cara quer bater. Eu falei, então tá, então eu vou te falar. Peguei uma final de um super rodeio, com super peão, com super boi. Montaria de final de 5. Eu falei, essa 5 montaria repete hoje. Quantos carros os cowboys das antigas ganharam que não pararam em um boi aos 8 segundos? Porque era cumulativo, você ponhava 2 pulos, ganhava 30. No outro dia você ganhava 40. Chegava no final, voltava 0 ponto. O cara não parou num boi, hoje rodeou 8 segundos. As esporas hoje são lisas. Então, assim, gente, o que aqueles caras fizeram, eles foram leões. O que os caras fazem hoje também são. É a mesma coisa do salva-vida. Hoje, pra minha cabeça, é inconcebível você pegar um atleta que é um salva-vida e mandar ele tirar boi da arena. Naquela época, nós adorava quando o boi parava, que nós ia lá e fazia. Então, gente, aproveitando só esse gancho para poder contar, são épocas diferentes. Se você pega, por exemplo, o maior ídolo de todos os tempos da animação de arena, o Meia Sola, hoje ele não sobreviveria daquela forma. No rodeio não dá uma hora para ele fazer o espetáculo que ele fazia naquela época. Lembra que o rodeio parava por tempos para ele fazer?
Hoje o rodeio não tem mais esse espaço. É ruim, é melhor? Cada um tem sua consciência se é melhor. O futebol hoje tem o VAR, que antigamente o cara ficava feliz. Pô, o Maradona fez a mão de Deus, o gol de mão na Você Copa e acredita passou. que a gente tá em uma evolução? É constante. O mundo é uma constante evolução. Isso é pra... Você pega o MMA, raiz na época do Pride, que era, as regras eram todas outras, você podia chutar o cara no chão e tal, aquilo era adrenalina pura. Hoje já não pode. Falando sobre esse lado mais onde a saudade, é claro, principalmente para vocês profissionais que atuaram lá atrás, tem de certos momentos, mas você confia que ficou para trás e é a evolução que segue. Exato, aquilo lá foi necessário para que esteja dessa forma. Você entendeu? Então, assim, são épocas diferentes. Então, assim, pessoal, pelo amor de Deus, não fiquem com comparações. Se unam. Esses dias me cortou o coração de chegar o Juracy da Silva. Ele tava sóbrio, tava tranquilo. Chegou, doidinho. doidinho. Chegou no fundo dos bretes. Quem que é esse cara, esse abeia? Falaram assim, os Não peão, quem que é esse acredito. abeia? E eu Ah. ouvi, eu falei, cara, onde que ele pisou, você cata essa terra, põe num potinho e guarda. Jesus. Tô te falando, os caras não têm consciência da história do que é. Você entendeu? As coisas que o doidinho fazia de mandar beijo em cima do bojo, não pode, é apelo. Então, assim, você vê que as coisas mudaram, mas não comparem. Então, assim, preservem os seus ídolos, saibam quem são eles, estudem o seu rodeio. E aqui eu tô te falando, falei de alguns Respeitem caras... histórias. que nem eu falei... Eu vou pôr a mão pra cá. Que nem eu falei de alguns salva-vidas aqui, e pelo amor de Deus, ainda existem vários outros que tem aí, mas o que eu quero dizer assim, o pilar do salva-vidas de rodeio, na minha concepção, são esses caras, família Damasceno, Dinho e DC, pra mim eles estão assim, anos-luzes na frente na questão, por quê? Quando o Django e Mequilo começou, quem passou a instrução pra eles de como ser salva-vidas? Ninguém. Eles foram, só foram, entendeu? O Dinho e DC foram lá, foram os primeiros caras da América Latina a ter a carteira da PRCA. Se vocês um dia tiverem a oportunidade de fazer que nem agora o Danilo Gentili, vocês não dão licença. DC, quero você aqui. Já tá Você entendeu? convocado Se já. você souber como que é pro cara pegar uma carteirinha da PRCA, vocês não têm noção, velho. Vocês não têm noção. Mas esse sentimento nós iremos seguir contando daqui a pouquinho, Sabino. Fica difícil chamar break, né, Michele? Fica. Nossa, Mas... o último bloco vem daqui a E pouquinho. tem muita história, acho que vai ter que ser 3 programas. Exatamente. Ele segue aqui junto com a gente. Vamos chamar o bloco junto, Sabino? Vambora. Então vamos que daqui a pouquinho tem muito mais aqui no Pod Arena. Rapidinho, estamos de volta. Estamos de volta para o último bloco do Pod Arena. Como passa rápido esse podcast, mas eu acredito que contando as várias versões do Sabino, o nosso programa tá indo assim, ó, super rápido. No último bloco, nós estávamos conversando um pouquinho mais sobre o diferencial, principalmente para aquela época, em ter uma carteirinha da PRCA, hein, Sabino? Exatamente. E como eu falei sobre o Dinho e o DC, eu tenho com eles a maior referência de profissionalismo da profissão de salva-vidas, né? O conhecimento. Para conquistar a carteirinha da PRCA não é fácil. Não é fácil, o cara tem que estudar realmente, catar um livrão desse tamanho, imagina eles latinos, ter que traduzir aquilo para o inglês. Quando você é avaliado, você não sabe o rodeio que você vai ser avaliado, vai ter alguém lá vendo para ver se você pode ou não. Então, assim, é de muita valia. Então, assim, a minha gratidão a todos esses caras que fizeram essa história do rodeio, né? E porque eles são a base de tudo. E aí, como eu estava falando sobre a questão da gratidão, é uma coisa que, assim, eu gostaria de deixar bem falado para as pessoas. A gratidão é um sentimento nobre. E um dia o Rudimar Fedrigo, lá da Chutebox, ele numa palestra, ele falou, o único sentimento que o ser humano não admite é a ingratidão. Essa ele não admite. Porque se eu falar que você é egoísta, que você é mão de vaca, que você é invejoso, tudo você vai falar, sou mesmo. Mas a ingratidão, você sempre vai ter alguma coisa para dizer que você não é ingrato. E uma das coisas, assim, do rodeio, principalmente, que eu falo do rodeio porque é a maior parte da minha vida, né? Já vou para 30 anos no ano que vem vivendo do rodeio, já passei por muita coisa, é a ingratidão. Vejo pessoas que sentam em podcasts, como eu estou sentando aqui, e pessoas que vão em alguns lugares e não contam a história inteira. Contam histórias pelas metades e vão pulando caminhos. E eu acho que isso é muita ingratidão, entendeu? Tudo na vida tem uma história. Se você não gosta do seu pai, mas ele é o seu pai, né? Então tudo você precisa ter uma gratidão. E eu, dentro desses 30 anos meus de rodeio, uma das coisas que mais, assim, me corrói é a ingratidão. De muita gente que passou comigo, de muita gente que a gente viveu coisas, e eu vejo coisas e leio coisas que se eu não fosse espiritualmente forte hoje da maneira que eu sou, eu acho que eu não suportaria.
Então eu já vi, assim, pessoas que não são gratas àquilo que tem. E não tô dizendo porque assim, saiu um campeão mundial, todo mundo, não, eu que lancei, eu que pus, a primeira oportunidade, que não é isso. Não é isso, gente. Escrevam o que eu tô te dizendo. O rodeio somente é uma profissão, somente é um trabalho. O dia que você parar, o que você fez vai ficar contigo. E sabe o que que é? Amizades. Os meus amigos hoje estão comigo, eles não são mais do rodeio, mas nós somos amigos. E eu vi muita gente nesses 30 anos começar, subir e hoje nem ser lembrado, não ter história. Então, assim, lembre-se, o rodeio é somente uma profissão e o rodeio te dá uma falsa sensação de status, porque você está num lugar com like, com curtida, mas da hora que você não for mais aquilo, acabou o seu estrelato. E você, que está me ouvindo, você é estrela dentro desse mundo nosso do rodeio. Fora dele, quem é você? E Né? quando você acabar? E as conexões, e os amigos, e as histórias, e quando você precisar, se você precisar pegar o telefone e ligar para alguém. A semana retrasada, fiz um encontro com a minha galera que a gente estudou em 1992 junto. Que legal. Você entendeu? Do Colégio Agrícola. Foi O gostoso, né? Bacheiro, o César foi lá em casa, o Bica, todos esses caras da minha história. Entendeu? O cara de Ipuã, o Renatinho, de 2001, que foi o cara que onde o péssimo garoto... Até hoje eu converso com ele, todos os dias a gente troca mensagem. Entendeu? Todas as pessoas que eu sou eternamente grato, o Turbilhão, em memória, foi o cara que levou nós no primeiro rodeio grande da vida. Coroados, o Osmir Machado foi os caras que levou nós no treino para poder ter acesso ao Renato, que foi da onde tudo começou. Então, assim, a gratidão, gente, não esqueça. Quando você for contar uma história, conta ela inteira, não tenha vergonha das suas raízes. Quanto tempo você ficou como salva-vidas? Fiquei 13 anos como salva-vidas. E depois que você saiu dessa profissão, você continuou atuando no Só pra rodeio? você ver outra coisa. Nunca reclame daquilo que Deus te dá na vida. Eu trabalhei em 21 de abril de 2005, eu estava no rodeio de Clementina. O Pita, que foi meu parceiro de salva-vidas, eu estava trabalhando, eu e o péssimo, e ele estava na porteira. Um boi pegou o péssimo, fortemente. Eu achei que ele tinha quebrado a perna. Nossa. E eu fui capeando o touro, toreando, levei lá dentro da cedeira e voltei para acudir o péssimo. O Pita, olhando a montaria, não fechou a porteira. O boi escapou, pegou eu de costa, destruiu meu joelho, pegou o péssimo e voltou. Esse acidente mudou a minha vida. Foi em 2005. Eu fiquei um ano parado do rodeio, eu fiz uma cirurgia, rompeu todos os meus ligamentos, medial, colateral, cruzado anterior, posterior, menisco, tudo. Só ficou um ligamento no meu joelho, o resto destruiu tudo. Foi no auge da minha carreira. Tinha sido convidado para trabalhar em Barretos. E Nossa. destruiu, assim. Eu tava com um monte de rodeio pego, cara. Mas eu nunca reclamei. É que eu falei, eu nunca reclamei. Falei, vai deixar acontecer do jeito que tá. E aí, o que que aconteceu? Em setembro, um rodeio de Ipuã, os caras falaram, não, eu faço questão que você venha, porque eu falei que o meu fora da arena era muito bom. E aí, eu não era político, porque até hoje eu acho que eu não tô melhor, assim, dentro do rodeio, porque vocês podem ver minha rede social, não tenho, eu não sou um cara de ficar aparecendo, eu prefiro sempre que apareça vocês duas do que eu. Eu sempre dou a bola para outro, nunca para mim. Eu prefiro ser ali no bastidor, não sou o cara que vai de aparecer. E aí, o que que acontece? E não é falsa modéstia, não. Isso é realidade. Quem me conhece sabe disso. Aqui a gente tá te obrigando a aparecer. Exato, é. E aí, o que que acontece? Lá em Ipuã, eu fui lá com o joelho estourado, operado. Cheguei lá, os caras organizando abertura, os negócios, tal. E eu fui lá e olhei. Falei, cara, os caras estão... Deixa eu organizar pra Você foi vocês. só pra passear? Não, porque eu tinha acertado o rodeio e eu ia de salva-vida, mas eu tava machucado. E eu tinha operado já em agosto. Eu tava de muleta. Os caras falaram, não, como você vem aqui, você vai ficar no camarote com nós e tal. Legal. E aí eu peguei e organizei o rodeio. E os caras falaram, pô, você organizou muito bem. E foi onde começou meu trabalho de assessoria. Depois, num outro fato, eu fui com um garoto em um rodeio. Cheguei lá, tava Almir, tava Ciderley, boiada do Paulo Emílio, um puta de um rodeio grande. E tinha um comentarista. E o comentarista era muito ruim. Muito ruim. Assim, não é que ele era ruim. É ruim a gente falar que as outras são ruins. Mas não dava a informação que precisava. E aí eu olhei assim, eu vim indignado, cara. Falei pro meu irmão, falei, cara, se eu pegar um microfone um dia, eu não vou passar essa vergonha, Cara, cara. você tinha uma bagagem gigantesca, né? E aí chegou em novembro, meu irmão, o Dri de Guaiçara me ligou, falou, Sabino, eu preciso de um comentarista. E na época eu sempre indicava o Eugênio, o cara que eu sou mais fã de comentarista de todas as vidas, Anderson Guardiano. Aquele cara amigo meu, nossa. Que ano foi isso? 2011. Aí eu cheguei e falei pro Dri, falei, tem um Guardiano, não tem data. O Eugênio, não tem data. O fulano, não tem data. Cicrano, não tem data. Então eu vou.
Aí eu pensei assim, falei, cara, eu tenho um Então eu comentarista vou. bom, quem? Falei, eu. Ah, Para. pronto. Mas você nunca comentou rodeio? Eu falei, já. Aí o que que eu fazia? Mesma estratégia. Mas não é, não tinha. Não, nunca tinha comentado. Mas é a mesma história que eu fazia Sempre quando era soube vender o salva-vidas. peixe. Quando era salva-vidas. Eu ligava nas comissões, ô, querendo o seu rodeio, mas você trabalhou na onde? Eu falava uma cidade lá de longe. O cara nem quer saber. Perdão, pro cara não ter referência. Mas numa dessa eu me ferrei uma vez. E aí eu falei pro Dri, não, já cometei uns rodeios lá no Mato Grosso do Sul, lá no fundo. E fui falando numa cidade, mas você vem? Então, vem, fui. E eu comentei o rodeio. Na hora que terminou o rodeio, o Cleitinho da VP Produções, da VP Produções, chegou em mim e falou, cara, investe nisso aí. Abriu mais uma E área aí, dentro do um rodeio rodeio. de comentarista, outro de salva-vida. De Caramba! comentarista de salva-vida. O joelho meio mancando ainda. Aí eu fui pra Água Boa. O Juninho Bonetti me contratou pra fazer o rodeio de Água Boa. E eu fui como comentarista. E era um rodeio normal. Eu fui de comentarista, levei o salva-vida, acertei um monte de coisa com ele e eu ia. Chegou uns 15 dias antes do rodeio, falou, Sabino, é o seguinte, cara, aqui o rodeio mudou, agora vai ser uma etapa do Top Team, fechada, com bareback, sela, tudo, só não... Completo. completo. E aí, você toca? Eu falei, na hora, vambora. Beleza, não tem problema? Eu falei, não, vambora. E aí, o Snar não podia ir na época do Top Team, no ápice do Top Team, ele tava aqui em Pindorama, e aí foi eu pra lá. E comentei a sela, comentei o bareback, comentei o touro, acho que só não tinha cutiano. Comentei os 6 tambores, tudo. Eu O saí no... Snar já era o cara nos comentários, né? Pô, E dentro de um sempre foi. campeonato que... Sempre tipo, foi. O Top Team na época era Sim, o desejo de todo sim, profissional sempre. E ele tinha ficado em trabalhar. Pindorama, eu fui pra lá. E aí, quando eu desci do palco, assim, do camarote, que eu tava indo, o Baldissera e o Luiz Moreira, do bareback, os dois Luizão, parados. Luiz Carlos. Aí eu passei e falou assim, você que é o comentarista, né? Por favor, faz favor aqui. Mesma coisa, eu falei, que eu fiz de errado? Socorro dele. Aí ele falou assim, de onde vocês são? O Luizão e o Baldissera, de onde você é? Eu falei, de Birigui e tal, isso aqui. Você comenta rodeio faz tempo? Eu falei, não, tá. Falou, cara, porque assim, o bareback e a sela depende 100% do comentarista, porque os locutores não sabem nem o que tá acontecendo. E quando o Snar não veio pra cá, que nós sabíamos que tinha outra etapa, a gente ficou assim, pra deixar medo. de nem ir, mas a gente veio pra cumprir o contrato. Aí eu falei, aí ele falou assim, você foi melhor que o Snar. Você foi mais perfeito. Parabéns. E passa assim, Porque ele é não que eu amigo. fosse melhor, mas tipo assim, quis dizer que foi melhor do que eles esperavam. E falou, cara, mas a gente nunca viu falar de você. Eu falei, não, é que eu sou salva-vida. Aí já falei, sou irmão do Juca, tal, sou salva-vida. Falou, cara, nunca mais veste uma roupa de salva-vida, para com isso. E Comentarista. foca nisso aí E que você você atua vai... até hoje como comentarista? Atuo. Mas você também tem um trabalho muito importante na Senar, né? Exatamente. E aí, só pra concluir, aí ele falou assim, pra mim nunca mais fazer. Eu falei, tá bom, não vou. E minha aposentadoria foi assim, não teve aposentadoria. Mas o joelho hoje tá bom? Sempre teve, né, cara? O meu joelho foi uma coisa, assim, complicada, Sem mas não... saudades? Muito. Nos primeiros dias, assim, quando eu parei de trabalhar de salva-vidas, que o pessoal ia lá para a arena e eu subia pro palco lá, não me encontrava. Doía. Mas rapidamente eu sempre fui um cara que eu me adaptava. Eu sou o tipo da pessoa seguinte, o que é assim que tem que ser? Vamos, não vou ficar me lamentando. E a Senar, como entrou na sua vida? 2017, o Flávio Junqueira me fez uma ligação, ele e o Rogério, perguntando se eu queria fazer parte da Senar. A Senar já tinha passado na minha vida antigamente, quando eu fui fazer o rodeio de Marabá, quando era o Coyote que tomava conta da Senar, nem lembro o ano que foi. Nós fomos para um rodeio em Marabá e eu fui de salva-vida também. E até foi um fato curioso, né? Que os caras dentro do ônibus não conheciam eu, falou assim, mas o que você faz? Você é segurança? Eu falei, não, eu sou salva-vida, porque era meio gordão. Aí eu ainda nunca vou lembrar o Toy Story, o Dilcim chegou pra mim e falou assim, mas você acha que você está apto a fazer o seu trabalho? Que ele era culto, ele lia livro pra caramba. Eu falei, eu creio que sim. E todas as vezes que eu fui provado, Deus me deu capacidade. E aí depois em 2017, o Flávio e o Rogério me fizeram um convite para poder trabalhar lá na confederação e acreditar no meu trabalho e eu entrei. E vou te falar, cara, Flávio Junqueira, cara, foi um cara que mudou a minha vida, de como agir e trabalhar, como tocar as coisas. É o cara que nunca é pra ele, é sempre pra todos. Ele sempre foi um cara que... Aquele cara mudou a minha vida, minha cabeça. Eu falo assim, que até hoje eu chamo ele de meu mentor, né? Porque, cara, o poder que aquele cara tem de resolver as coisas, assim, diante de certas situações, eu fico impressionado. E ele me passou muita coisa, e assim, eu mudei muito depois que eu trabalhei com ele. Ele me deu uma base Isso faz toda a diferença. Você fantástica. tá tranquilo? Você tá calmo? Sim, 100%. Porque chegou um momento muito importante, que Vai é o nosso começar. ping-pong. Desafio, hein, Sabino? Vamos lá. Bora lá, a gente vai fazer um ping-pong com você.
A gente vai te falar algumas coisas e você tem que falar a primeira coisa que vier na sua cabeça, tá? Uma palavra para definir a sua infância. Digna. Ser o irmão mais velho, privilégio ou problema? Responsabilidade. Tá no meio. Uau. Uma lembrança da fazenda. Meu pai. Eu vou fazer essa pergunta, mas eu já sei. Chorão ou durão? Chorão muito. Não, você é durão. Você não chorou nem uma chorão. vez aqui. Segurou bem. Segurou. Ah, deu uma. Uhum. Ele dá o olho enche de volta, água, que ele a faz lágrima voltar. volta, gente. Chorão. Um ensinamento do seu pai. Nunca perder a sua dignidade. Ser honesto acima de tudo. Um defeito do Ricardo Sabino. Ser perfeccionista. E uma qualidade sua. Ter um coração muito bom. O que as vitórias que você teve nessa caminhada, nessa jornada na vida te ensinou? Que a humildade sempre prevalece. Ser pai é? É o maior dom de Deus. Sua filha Eu tem falei. quantos anos? Eu tenho 18. Esse é o tesouro. Sim. Manda um recado pra ela, olha ali. Vivi, o papai tá aqui, ó. Tá vendo? Eu já chorei, ó. Um beijo pra ela. Beijo, Vivi. O que família representa pra você, Ricardo Sabino? Tudo. É a família. É a maior base que um homem pode ter. É tudo. Ricardo Sabino em uma palavra. Guerreiro. Guerreiro! Sobreviveu ao nosso ping-pong! Que honra ter você aqui, muito Eu que obrigada. agradeço. Foi um prazer te receber esses 2 programas. Ah, Já vou ficar com imagina. saudade semana que vem. Acostumei você Com aqui 2 semanas certeza. seguidas. Não, é assim, eu só pedi desculpas às vezes, né, se a gente deixou alguém para poder falar, mas são muitas pessoas que passaram pela vida da gente e saiba que a minha gratidão é por cada uma das pessoas que fizeram parte da minha história, da minha vida, e eu espero que assim, ó, que cada pessoa que comece, ela trilhe caminhos para que um dia, quando ela não estiver mais, ela seja lembrada, não seja esquecida, porque o homem morre, mas a história fica e ela perpetua. É o legado Olha, a que sua fica continua. forte. Parabéns, viu, Ricardo? Muito obrigada novamente por Eu ter que feito agradeço. parte também da nossa jornada, a minha e da Michelle aqui no Pod Arena. Você que nos acompanhou até agora, muito obrigada pela sua participação. Mais uma história aqui no Pod Arena feita pra você. Tá no canal 200 da Parabólica Digital. Fique agora com a nossa programação. Um super beijo, gente. Beijão! Tchau, gente! Até a semana que vem! Até!